Seja bem-vindo para o 5º dia do ciclo de conferências em homenagem ao centenário da revista Ordem. Hoje nós temos o prazer de receber a professora Bianca Neve Prachum com a conferência titulada Contribuições de Everardo Beckhauser para a Renovação da Pedagogia Católica no Brasil, 1928 a 1946, né? Gostaria de começar dizendo que a Bianca foi a primeira convidada do ciclo, né? O convite dela, ela não deve saber, mas foi por meio do convite dela, após o convite dela, que a gente começou a montar tudo, né? Então, ela é a primeira pessoa que eu tenho contato convidando, né? A Bianca, ela é graduada em Pedagogia pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. Nessa mesma universidade, ela obteve mestrado em Educação, já apresentando uma dissertação, sobre o Everardo Beckhauser. Hoje, também lá, realizo a pesquisa de doutoramento dela, integra o grupo de pesquisa História Intelectuais e Educação no Brasil e no contexto nacional, e atualmente, né, salvo engano, há alguns meses, ela ingressou como professora colaboradora desta mesma universidade. E, além disso, ela é autora de um artigo intitulado, né, um capítulo intitulado Everardo Beckhauser, Pedagogia Nova Católica no Brasil, no livro de coletâneas Os Intelectuais em Contextos Nacionais e Internacionais, Campos, Fronteiras e Disputas, publicado neste ano e sendo um produto do grupo de pesquisa que ela integra, né? Agora passo a palavra, já agradecendo de antemão a Bianca, que pode fazer algum complemento do que eu apresentei e iniciar, né? Pode ficar com a palavra, Bianca. Muito obrigada pela apresentação, Jefferson, é isso mesmo. Boa noite a todos e todas. Eu gostaria de iniciar agradecendo o convite e registrar que é um prazer estar aqui hoje participando do ciclo de conferências referente à comemoração do centenário da revista Ordem. Então, como pesquisadora da linha de História e Política Educacionais, membro do grupo de pesquisa História, Intelectuais e Educação no Brasil e no contexto internacional, eu ressalto a importância da revista Ordem como uma rica fonte de estudos. Por meio dessa revista, ao longo de todos esses anos, foi possível notar o papel da intelectualidade católica em cada momento histórico. Então, eu vejo que é uma revista que abriu espaço, destaque para o papel dos intelectuais leigos na sociedade, entre os quais estava o Everardo Beckhauser, que eu vou falar um pouquinho hoje. Então, vou tentar apresentar aqui. Tá aparecendo? Sim, Bianca. Que agora eu não consigo mais ver nada. Mas qualquer coisa é só me interromper. Ok, a gente vai avisando. Certo. A gente não está vendo a janela expandida, tá? Aqui a gente está vendo a janela ainda com as quadradinhos do lado. Agora foi. Foi? Maravilha. Perfeito. Obrigada. Então, o título da minha apresentação de hoje é Contribuições de Everardo Beckhauser para a Renovação da Pedagogia Católica no Brasil. Então, o meu recorte temporal ele foi pensado em 1928, que foi quando ele se converteu ao catolicismo, e 1946, que foi o ano em que ele publicou o seu último manual pedagógico, que ele direcionou para a formação de professores, que eu vou comentar no decorrer desse trabalho. Então, eu organizei essa apresentação basicamente em 3 partes. Na primeira parte, eu vou apresentar quem foi Everardo Beckhauser, qual a sua formação escolar, acadêmica, quais as profissões que ele exerceu e como que foi a sua conversão ao catolicismo. Já na segunda parte, eu vou tratar das principais publicações dele na área da pedagogia, que foram
4 manuais pedagógicos e também das suas publicações na revista Ordem. E na terceira parte eu apresentarei as suas contribuições para a renovação da pedagogia católica no Brasil e farei algumas considerações finais. Então, esse é o Everardo Beckhuyser. Ele nasceu em Niterói em 1879 e morreu em 1951, na cidade do Rio de Janeiro, aos 72 anos de idade. Então, ele é filho de Joaquina Eugênia e Johannes Beckhuyser. O seu pai, ele foi educado na Alemanha, veio para o Brasil, trabalhou em uma empresa de bondes, prosperou nos negócios, se casou, construiu uma chácara para a família, onde a família morou por muitos anos, a Chácara Santa Rosa. E Everardo era o filho mais novo, tinha mais 3 irmãs, e seu pai morreu quando ele tinha apenas 2 anos de idade. Então, acabou sendo criado pela sua mãe, Joaquina Eugênia, e pela sua tia Adelaide. Ele cursou seus primeiros anos de estudo no Colégio Dona Evelina, situado na chácara da família Beckhuyser. Então, Evelina era a irmã mais velha do Beckhuyser, e ela fundou um colégio na chácara onde ele pôde cursar os seus primeiros anos de estudo. Já o ensino secundário foi realizado no Colégio Dom Pedro II, que nesse período era chamado de Ginásio Nacional, né, nesse período que ele estudou lá. Em relação à sua formação, Beckhuyser, bacharel em Ciências Naturais, em 1896. Em seguida, ele concluiu mais 3 cursos de graduação, que foi Engenharia Geográfica, Engenharia Civil e Bacharelado em Ciências Físicas e Matemáticas. E em 1913, ele concluiu seu doutorado em Ciências Físicas e Naturais. Um pouco da profissão, das profissões, na verdade, que ele exerceu. Ele foi professor catedrático em várias instituições de ensino, como o Instituto Católico, na Escola Politécnica. Trabalhou como professor também no ensino secundário, foi diretor de escolas municipais, diretor e professor do curso superior de Geografia, entre outras atividades e cargos que ele acabou ocupando na área da educação. Também foi jornalista, colaborador de vários jornais, como Correio da Manhã, Jornal do Brasil, além de colaborador efetivo de jornais e revistas, de outros, né? Então, ele fundou também o Boletim da Associação de Professores Católicos, que depois foi reformulado e se transformou na Revista Brasileira de Pedagogia. Então, essa revista ela tinha o objetivo de divulgar questões relacionadas à escola e à família a partir da cosmovisão católica e contava com as publicações recorrentes do Everardo Beckhuyser. Então, ele trabalhou a maior parte da sua vida como professor e também envolvido no trabalho com o jornal e, ao mesmo tempo, acabou ocupando esses outros cargos. Trabalhou como engenheiro civil na Prefeitura do Rio, nesse período entre 1903 e 1974, e também foi deputado estadual do Rio de Janeiro pelo Partido Republicano Conservador. Um pouco da conversão dele ao catolicismo. Então, em 1901, Beckhuyser se casou com Ricarda Gonçalves. Eles tiveram 2 filhos. O primeiro foi Everardo, que acabou morrendo quando ainda era criança. Depois tiveram João Carlos, que se tornou professor e engenheiro. E a Ricarda, ela era professora e sempre acompanhava o marido nos eventos de educação. E quando eles estavam em viagem para a Alemanha, ela acabou sofrendo um acidente que custou sua vida. Isso foi em junho de 1928. E
quando eles voltaram para o Brasil e ela estava sendo embalsamada, Everardo conta que ele estava num quarto de hospital com o filho e teve uma visão de Cristo saindo de um crucifixo para consolá-lo. E logo em seguida, já no hotel, ele teve uma segunda visão de Jesus Cristo conduzindo Ricarda pela mão. Então, isso ele considerou como um milagre e que foi decisivo para a sua conversão ao catolicismo. Então, já era um desejo de Ricarda que o marido se convertesse, porque até o momento ele era indiferente à questão da religião. E já em julho, dia 4 de julho, ele acabou se confessando com o padre Veiga, que era o padre que costumava confessar a Ricarda. Então, a partir de então, desse momento, ele começou a se dedicar ao catolicismo e a contribuir com o trabalho da intelectualidade católica no campo de atuação, especialmente no campo educacional. Então, Alceu Amoroso Lima, em 1930, ele publicou a transcrição de um texto de autoria do Beckhuyser, que era o texto chamado Disciplina da Igreja, e ele escreveu lá antes da transcrição: do jornal O Cruzeiro, excelente publicação semanal católica de Niterói. Transcrevemos o admirável artigo que se segue da lavra do professor Everardo Beckhuyser, cuja conversão recente foi uma das maiores conquistas da verdade católica em nosso país. Então, nós notamos que os intelectuais católicos o receberam bem e o reconheceram como um importante aliado, especialmente para atuar no campo educacional, já que ele era professor e envolvido com todas essas questões. Então, Beckhuyser, ele passou a se dedicar na atuação, na formação de professores. Bianca? Oi. Oi, tá me ouvindo? Nada, teve um problema durante essa apresentação. Alguém entrou e começou a compartilhar a tela dele. Entendeu? Aí eu gostaria que só você compartilhar só de novo, acho que já está. Desculpa interromper, tá? Mas tem esse problema. Alguém entrou e fez uma pequena, acredito que sem querer, com essa pessoa, bagunça na apresentação. É isso, desculpa, tá? Interromper. Já acertou. O Alan já expulsou ele, tá? Tá bom. Tá bom. Então, desculpe, gente. Desculpe aí esse entreveiro aí. Daí me diga se tá aparecendo lá. Vocês estão vendo? Apareceu de novo? Sim, sim. Certo. Então, Beckhuyser, ele passou a se dedicar na produção de manuais pedagógicos para a formação de professores, até porque era um contexto de reformas educacionais no Brasil, tinha todo aquele movimento da escola nova, de novidades, de teorias e práticas pedagógicas, e com o objetivo de orientar, de direcionar os professores nas leituras a respeito da escola nova. Então, ele foi escrevendo e publicando esses manuais. O primeiro ali não tem o nome na capa, mas é intitulado como Aritmética na Escola Nova, a nova didática da aritmética, de 1933. Esse primeiro manual, ele é dividido em duas partes principais, sendo que a primeira parte, ele apresenta uma discussão teórica que envolve principalmente questões da psicologia no ensino, e a segunda parte, ele apresenta sugestões de atividades, exemplos de aplicações dessas atividades. Então, uma parte teórica e uma parte prática, que dizia respeito já da escola nova, mas a partir de uma visão católica. Então, ele foi o primeiro a publicar um material nesse sentido já de orientação. O segundo manual que tem ali
é o Técnica da Pedagogia Moderna, Teoria e Prática da Escola Nova. Esse foi publicado em 1934. Ele foi resultado de um curso que realizou no Instituto Católico de Estudos Superiores, a convite de Alceu Amoroso Lima. Então, esse manual foi o mais lido, o mais divulgado de todos, foi o mais utilizado na formação de professores, não só no Brasil, mas em outros países também, como em Portugal, na Argentina. E tanto é que ele ganhou uma segunda edição, chamado Manual da Pedagogia Moderna, Teoria e Prática da Escola Nova. Nessa outra edição, além dele incluir o conteúdo da primeira edição, ele acrescentou algumas discussões centrais que também estão presentes nos demais manuais pedagógicos. Então, o objetivo principal do Backhäuser neste manual era de apresentar uma sistematização das teorias e das práticas da Escola Nova sob as lentes do catolicismo. Então, ele fez uma apropriação de tudo que ele leu, ele teve a oportunidade de conhecer escolas, especialmente na Alemanha, como é que funcionava essas novas teorias e práticas. Então, aí ele fez uma apropriação católica e passou a divulgar. Esse terceiro manual ali, ele foi publicado em 1941. É o Ensaio de Biotipologia Educacional. Também dividido em duas partes, uma parte teórica, que apresenta as contribuições da biotipologia para a educação. Então, a biotipologia é a classificação dos indivíduos em tipos, a partir de aspectos morfológico, fisiológico, psicológico e genético. E a segunda parte, a partir desse estudo teórico, também desenvolveu um instrumento de pesquisa para ser utilizado pelos professores na sala de aula. Então, um material inédito que ele fez também para contribuir com o ensino, né? Com o ensino-aprendizagem, que favorece tanto os professores quanto os alunos. E, por fim, ali, o manual O Professor. Ele foi publicado em 1946 e expressa como deveria ser um verdadeiro professor a partir do conceito do autor. Então, ele apresenta lá algumas características que eram importantes para desempenhar a profissão. Então, esse material circulou na formação de professores, em especial voltado para o ensino primário, embora muitos conteúdos e assuntos também tinham validade para as outras modalidades de ensino. E um pouco das publicações da revista Ordem. Então, é importante destacar que as suas publicações eram harmônicas, assim, os seus textos, eles se complementavam, eles se reforçavam nas leituras. Então, partes do que ele publicou lá nos manuais pedagógicos dele estão presentes nos seus textos da revista. E dos textos da revista também a gente encontra muito lá dentro dos manuais pedagógicos dele. O primeiro e o segundo artigo, se ele publicou na revista, A Ordem, tinha o título Os Dois Polos da Terra, ensaio antipositivista. Então, ele foi dividido em duas partes, esse artigo. Mas, basicamente, o autor trata da oposição de Roma, se referindo aos católicos, e Moscou, se referindo aos comunistas. Pois naquele contexto havia uma polarização política nacional de direita e esquerda, e também apontava para as possibilidades de inserção dos intelectuais, da atuação dos intelectuais. Então, ele vai mostrando no seu texto as consequências de Moscou ao enfrentar Roma. Reforça a ideia de que quem se aproxima de Moscou se afasta de Roma. Então, mais nesse sentido, essa publicação.
A outra publicação foi em 1933, o artigo intitulado como A Escola Única. Então, essa discussão desse artigo é bem presente nos manuais pedagógicos dele, especialmente no Técnica da Pedagogia Moderna. Então, ele discutiu alguns pontos cruciais da escola nova, que era a escola única. Então, ele apresentava os seus argumentos para mostrar que a escola única, essa leitura de escola única, a partir da tradução de textos, estava sendo mal interpretada. E ele não concorda com alguns pontos, por exemplo, escola única como oficial e obrigatória, por causa da questão do monopólio do ensino, e uma escola única para todos, para ambos os sexos, não era viável para os católicos. Então, ela seria antirregional, não contemplaria as questões locais e mexeria também com a organização dos graus de ensino. Então, ele mostra lá até que ponto eles eram favoráveis ao quê, até que ponto não eram. E discute isso a respeito da escola única. E na sua próxima publicação, de 1940, titulada como Livro de Gênesis e as Cosmologias Modernas, nesse artigo ele evoca uma aula do curso de Geologia, de modo a fazer uma comparação com algumas teorias, de algumas teorias com o livro de Gênesis, da Bíblia Sagrada. Ele evidenciou no seu texto os confrontos científicos e mostrou que há muitos pontos de concordância entre a ciência e a Bíblia. Então, é um texto muito bom para quem tiver curiosidade de conhecer. Ele mostra os pontos, até que ponto que a ciência e a Bíblia têm em comum, se aproximam, que não, por quê. É um movimento que também, em algumas partes, é possível observar em alguns manuais. E destaquei aqui também que Jonathan Serrano, em 1935, publicou um resumo do Manual Técnica da Pedagogia Moderna, do Beckhäuser. Então, embora Beckhäuser não tenha tantas publicações na revista, a revista apresentava transcrições dos seus textos, resumos, como o exemplo do Jonathan Serrano. O seu nome era citado constantemente para divulgar os seus trabalhos, especialmente os trabalhos que ele realizava junto aos professores católicos. E as suas obras também sempre aparecem na revista Ordem como indicação de leitura, inclusive dos manuais, especialmente o Técnica da Pedagogia Moderna. Bianca, desculpa interromper. Desculpa interromper. Você pode, por favor, interromper a sua projeção e iniciá-la novamente, porque aqui ela aparece bem pequena, como se fosse um formato de um participante. Isso, agora projete novamente. Obrigado, Natália. Está esperando acabar o slide para poder pedir isso para ela, porque está comigo cortar raciocínio. Pronto, acho que agora vai. Resolveu. Não, você compartilhou a sua própria tela. Ah, é verdade. Espera aí. Agora sim, Bianca. Sim. Só voltar para o slide. Natália, obrigado pelo auxílio técnico. Obrigada, Natália. Agora um pouco das contribuições para a renovação da pedagogia moderna.
Everardo Beckhuyser foi um dos fundadores da Associação Brasileira de Educação, em 1924, ao lado de Heitor Lira da Silva, Edgar Suzequim de Mendonça e Francisco Venâncio Filho. Então, o objetivo principal da ABE era de discutir a reestruturação do sistema de ensino dentro do contexto de mudanças que estavam trazendo novidades aí para o campo educacional. Saindo da ABE, Beckhuyser foi um dos fundadores e primeiro presidente da Confederação Católica Brasileira de Educação, em 1933. A CCBE foi criada a partir da multiplicação das associações dos professores católicos. Então, essa união, ela promoveu a luta pelos interesses da Igreja nas questões educacionais. Leonel Franca foi o assistente eclesiástico e a CCBE representou um espaço bem importante para o fortalecimento do grupo católico, na medida em que eles discutiam a educação no quadro da modernização, sem negligenciar os princípios fundamentais do catolicismo. Então, logo após a sua conversão ao catolicismo, claro que não poderíamos destacar que ele passou a fazer parte do Centro Dom Vital, onde ele pôde ampliar sua rede de contatos com outros intelectuais católicos. E foi um dos fundadores da Associação de Professores Católicos do Distrito Federal e da Associação Fluminense de Professores Católicos. Espaços bem importantes para o desenvolvimento da pedagogia católica no Brasil. Então, nessa parte, eu vou trazer algumas citações do autor para entender alguns pontos centrais do seu pensamento e da sua argumentação no decorrer da sua obra. Apoiado nesse princípio lógico e conhecidas as estruturas da alma, como descrito no citado capítulo, temos a educação integral, que a educação integral abrange a educação física, a educação científica, a educação artística, a educação econômica, a educação social e a política, a educação moral e religiosa. Então, na defesa do ensino religioso, o autor ressalta a partir da concepção da psicologia estruturalista de Eduardo Spranger, que a educação integral, que o professor Oriomar falou na palestra anterior, uma educação integral que está relacionada ao conceito de pessoa para os católicos, ou seja, que envolve o trabalho ao mesmo tempo com o corpo, intelecto e espírito, que também se aproxima de uma ordem moral. Então, essa educação integral ela só seria possível se fossem contempladas todas as estruturas da alma que ele cita lá. Então, a educação moral e religiosa fazia parte. Deveria ser trabalhada na escola. Caso contrário, ela formaria um indivíduo incompleto, mutilado, até porque a finalidade última dessa educação estava relacionada com... estava voltada para a relação com o divino, com Deus, que é a finalidade da educação. A próxima citação ali, a escola antiga errava por não dar educação integral, isto é, por só se ocupar com o desenvolvimento da região científica da alma. A escola nova, quando ateísta, erra igualmente quando impede a educação religiosa, porque sendo a estrutura religiosa uma das 6 principais que a ciência reconhece na alma humana, não pode ser impunemente descurada. Então, é um ponto importante que ele sempre ressaltava. Então, ele buscava um embasamento científico para debater com outros intelectuais no campo educacional, mostrar que ele estava pautado em teorias e explicar a importância do ensino religioso como parte da educação científica também. Então, todas as estruturas eram importantes e deveriam ser trabalhadas. Então,
em todos os manuais pedagógicos dele é possível encontrar referência a essas estruturas da alma que o autor explica. Beckhuyser deixou claro a sua posição, a saber, a que deveria educar para a vida e não apenas pela ciência. Educar é preparar o homem para o exercício da sua função humana, é ajudá-lo a realizar o ideal. Para isso, seria preciso inculcar-lhe boas qualidades ou acentuar-lhe as inatas. Beckhuyser ainda afirmou que educar era modelar, formar os que lhe foram confiados pela família e pela igreja, o que incluiria instruir, mas significa muito mais do que isso. Então, ele sempre evidenciava que o professor deveria ser um educador e destacava que, partindo até mesmo de Dewey, que a educação do lar, a educação escolar deveria ser uma continuação da educação do lar. Então, a família tinha a primazia da educação e eles tinham o direito de dar continuidade a essa educação na escola. E evidenciava também o papel do Estado, que o Estado deveria ser um guardião dessas prerrogativas familiares. E coloca lá, se os católicos devem ser, como demonstrado, contra a escola única antirregional, anticonfessional, coeducativa e obrigatoriamente oficial ou oficializada, nada os impede de aplaudir e recomendar a escola única gratuita aberta a todas as classes sociais, abastadas, faltou uma letra ali, ou pobres. Então, com essa citação, eu quis mostrar um pouco que o autor, no livro, como a Escola Nova fazia referência a muitos autores, então ele ora concordava com uns, ora concordava com outros, para destacar os pontos que eram centrais para a pedagogia católica, com base numa filosofia católica. Então, ele, em alguns aspectos, concordava, outros não, e ele situou as teorias e as práticas da Escola Nova no espaço católico, de forma a apresentar uma apropriação católica que ficou registrada nos seus textos. Então, ele repassava essa preocupação que a igreja tinha em relação à educação das novas gerações, a partir de um trabalho que ele estava desenvolvendo na formação de professores. Algumas considerações finais. Eu coloco ali, então, que Beckhuyser se preocupou em produzir e publicar manuais pedagógicos para instruir e direcionar a prática docente sob o ponto de vista católico. Por meio da produção e publicação dos manuais pedagógicos, vimos que Beckhuyser foi o primeiro intelectual a escrever a respeito da aritmética, a partir de uma apropriação religiosa da Escola Nova. O autor produziu um instrumento de pesquisa inédito para contribuir com questões da biotipologia para a educação, para auxiliar no desenvolvimento dos alunos. Organizou de uma forma didática e sistematizada as teorias e práticas da Escola Nova, para mostrar qual seria o melhor caminho pedagógico a ser seguido pelos professores, porque ele dizia que os professores estavam perdidos, né, em meio a tanta publicação a respeito da Escola Nova. Um dizia que era de uma maneira, outro dizia que era de outra. Então, esse direcionamento católico fez toda a diferença. Ele escreveu a respeito das características que considerava importante para ser professor e quais seriam as principais condições, demandas para o exercício da profissão. Entre outras atividades importantes desenvolvidas pelo intelectual católico, destacamos a criação e o envolvimento na Confederação Católica de Educação, em 1933, e o fato de ter sido diretor fundador do Boletim da Associação de Professores Católicos, que se transformou na Revista Brasileira de Pedagogia. Então, diante disso, nós consideramos que todo o trabalho desenvolvido por esse intelectual, ao lado de outros, na articulação
entre os campos educacional, político e religioso, o qualificam como um renovador da pedagogia católica no Brasil. Aqui eu coloquei algumas referências principais para quem quiser se aprofundar no tema, das publicações dele na revista e dos manuais pedagógicos. Agradeço a atenção e fico à disposição. Muito obrigado pela apresentação, né? Peço desculpas aí pelo que aconteceu, com esse entreveiro todo, mas acho que não prejudicou a exposição. Bom, eu gostaria de abrir assim o nosso bate-papo, nossas perguntas, com uma, né? E depois passar a palavra a quem quiser comentar algo, né? Bom, Bianca, no comecinho da sua apresentação, isso volta depois até no final, me chamou a atenção, né? E, aliás, é uma coisa que eu sempre tenho pensado ultimamente sobre o fato da conversão, né? Parece que a conversão é um ponto de viragem. Parece que, assim, às vezes, né, não estou falando que é no seu caso, né? Parece que assim, a pessoa se converteu, tudo mudou. Agora ele não é mais um intelectual, agora ele é um intelectual católico. Mudou, né? E como é que você trabalha e pode pensar essa viragem? Porque, na verdade, né, assim, não no caso do Beck Hauser, falando no caso mais geral, essas mudanças elas são parte do processo. Então, eu acredito que as ideias deles já tinham sido trabalhadas e depois tomou um caminho, um formato diferente, né? Eu queria saber, 2 perguntas. Como é que você trabalha a conversão dele, né? Como é que você vê isso, não como um ponto mágico, né, mas como um ponto no processo? E se isso é uma diferenciação entre um intelectual católico ou, por que não, um católico intelectual? Qual é a diferença? Porque a pessoa se converteu ou qualquer tipo de religião ou filiação, né? Nós somos aqui, sei lá, professores católicos, professores umbandistas, espíritas, comunistas, liberais ou o contrário, né? Esse adjetivo, você dá pensão sobre isso. Essa diferença da nomenclatura, né? Intelectual católico ou um católico intelectual. Você já pensou sobre essa questão, né? É isso. Obrigada pela pergunta, Jefferson. Então, na minha dissertação, como eu trabalhei esse tema, como você citou no começo, eu trabalho uma parte que trata da trajetória dele e de como que foi a incorporação desse hábitos católico. Porque, como você diz, não é de um dia para o outro, aconteceu e me tornei católico. Então, ele já vinha de uma família católica. Ele só não praticava, né? Não era um católico, como dizia o católico praticante, mas ele, digamos que foi a situação da morte da esposa foi um divisor de águas nessa questão. E a partir daquele momento é que ele começou a se dedicar aos estudos, à produção católica. E intelectual, como o professor Ariomar explicou na palestra passada. Então, o intelectual ele já é uma figura, independente se ele é católico ou não, aquela figura que tem um poder simbólico, que tem uma atuação nos campos educacionais. E o adjetivo católico ele só mostra que ele atua nos diversos campos, como eu digo, no campo político, ele atua no campo educacional, principalmente, em favor da causa educacional, que é isso que o diferencia como um intelectual católico. Tem esse adjetivo, mas intelectual católico ou católico intelectual, considero o mesmo. Obrigado pela explanação. Eu já emendo aqui com um comentário da Juliana Santos, também
falar uma conferência aí para frente, ela agradece, né, parabeniza, desculpa, a pesquisa e a apresentação, e pergunta, né, gostaria de saber um pouco mais sobre como eram essas publicações. Elas eram mais voltadas para a teorização pedagógica ou traziam aplicação prática também? Se sim, que áreas eram desenvolvidas? É possível falar um pouco sobre isso? Obrigado. Né? Agradeço a Juliana. Obrigada, Juliana. Então, esses manuais, eles, como já diz, né? Manual pedagógico, ele trazia de uma forma, assim, muito simples as teorias, as práticas, ele envolvia outras áreas, principalmente a psicologia, apresentando as contribuições da psicologia, da didática, de um modo bem tranquilo, bem simples, trazendo a teoria, né, a partir de uma visão católica, e sempre numa primeira parte e numa segunda parte, como aplicar isso na prática. Então, ele trazia vários exemplos, esse biotipologia da educação, todo um trabalho que ele fez de estudar o que era a biotipologia, aliando a outras ciências, para conseguir desenvolver um instrumento de pesquisa para ser usado pelos professores. Então, sempre uma teoria e depois trazia uma parte prática para ser usada pelos professores. De uma forma, assim, bem didática mesmo. E tem o primeiro manual de 1933, Aritmética na Escola Nova, é possível encontrar na internet para baixar. Eu encontrei. E tem vários exemplos práticos da matemática. Então, ele dizia que os professores eles tinham dificuldade, os alunos tinham dificuldade com a matemática. Aí a Escola Nova veio trazendo novidades para trabalhar matemática, aritmética, e ele foi apresentando no seu manual que era viável, segundo, né, a filosofia católica, como trabalhar a questão de memória, raciocínio, a parte teoria e sempre uma parte prática. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Muito interessante, obrigado, agradeço a Juliana. Oriomar, por favor, pode falar com a palavra. Depois a Natália. Olá, Bianca, tudo bem? Parabéns pela sua exposição bastante consistente e tranquila. Eu queria saber se você podia aprofundar um pouco mais um conteúdo no que diz respeito ao que especialmente no manual professor do Backhäuser, o que ele acaba por descrever como características desejáveis a um professor católico, né, um perfil de como deveria ser esse profissional da educação. Se você puder aprofundar um pouco mais para a gente nesse sentido, eu agradeceria. Certo, obrigada, professor. Então, essas fontes são muito ricas, elas nos permitem pensar várias questões da pedagogia católica, entre as quais esse manual específico, o professor, que ele apresenta como deveria ser um professor, né, a partir do conceito de anos de magistério, e sempre trabalhando com professores católicos, e nós fizemos uma parte também na dissertação que trata a respeito de como seria, né, um modelo desejável de professor a partir dos católicos. E ele coloca lá algumas características que nós destacamos, em especial o professor como um educador, né, não é um simples professor que vai instruir e passar os conteúdos científicos, mas aquele que é responsável por educar. Então, o professor ele tem uma tarefa muito importante, por isso que eles trabalhavam, tinham ênfase nessa questão da formação do professor, que o professor é que ia trabalhar lá com os alunos e que ia impactar na educação.
de fato. Então, entre os destaques desse modelo desejável de professor a partir das fontes lá do Beckhäuser, nós destacamos que o professor deveria ser educador, ele deveria ser exemplo. Então, não basta o professor falar para os alunos o que fazer, o que não fazer. Ele deveria ser um exemplo de pessoa para os seus alunos, porque os alunos, eles tendem a imitar, eles têm uma tendência a imitar o professor. Então, se o professor, esse professor, ele deveria ser exemplo. E ele coloca também a questão da vocação, que quando o professor ele já tem essa vocação, facilita todo o trabalho, porque ele não precisaria se preocupar como seria sua postura diante dos alunos, porque ele já teria isso incorporado por ter a vocação. O professor deveria ser uma autoridade perante seus alunos. Isso é uma questão que ele não abre mão, ele coloca lá. A Escola Nova vem trazendo que os alunos eles têm mais participação, até esse ponto ele concorda que os alunos são ativos no processo de ensino-aprendizagem, mas que o professor, por mais que trabalhe como um mediador, não deixe de ser a autoridade diante dos seus alunos. E coloca também questão de que o professor, aquele que escolheu ser professor, seria um eterno estudante, sempre estaria estudando, se dedicando para dar o melhor para os seus alunos. E também a partir de aspectos da Escola Nova, o professor deveria ter o espírito de iniciativa para incentivar os seus alunos e de cooperação, que também era um ponto que ele cita bastante nos seus manuais, que também vem a partir da Escola Nova. Acho que essas são as características assim que ele mais cita no livro do professor, que também é possível encontrar nos demais manuais dele. Natália, pode ter a palavra. Obrigada. Bianca, então, novamente, em outra oportunidade já disse, parabéns pela sua pesquisa. Com certeza ela enriquece bastante o nosso campo de discussão. Acho que esse momento de debate ele é bastante rico e significativo, principalmente algumas questões que nos deixam com algumas inculcações, né? O Jefferson fez uma pergunta bastante interessante, que parece que é simples e, ao mesmo tempo, tão complexa. Né? Eu digo de simplicidade porque, por exemplo, quando a gente pergunta o que é educação católica, parece que é simples. Pensar é simples, mas externalizar isso é complexo, é difícil, né? Então, muito pertinente para nós pensarmos a atuação destes intelectuais em razão da Igreja Católica, é o que os diferencia, né? Então, nessa condição, Bianca, você apresentando Beckhäuser primeiro a sua intelectualidade e depois sua atuação enquanto intelectual católico, eu fico pensando até sobre um artigo que vocês publicaram em outra ocasião, e o Jefferson citou no início, bastante interessante, como resultado do trabalho que você constrói na sua dissertação. Você coloca lá um diálogo, né, que ele faz entre essa pedagogia moderna e a pedagogia tradicional, que já era, então, bastante conduzida pela Igreja Católica, pensando numa educação integral, que, obviamente, como o Júnior disse na última fala, não é o integral que nós vemos hoje, mas um integral no sentido de formação. E aí, Bianca, eu só fiquei assim curiosa mesmo, pensando muito mais nas questões biográficas, assim, de trajetória, né, intelectual. O Beckhäuser tinha um grupo dentro, se tem essa informação, no seio da própria religião católica, da própria Igreja Católica, que auxiliava nessa constituição, na estruturação dessa pedagogia
quase que fundida, né, fez uma intersecção entre uma adaptação, né, dessa pedagogia moderna com a pedagogia tradicional, porque há uma resistência muito grande da igreja no que diz respeito à aceitação da escola nova, né? Como que ele consegue fazer essa articulação? Quais artimanhas que ele utiliza, a intelectualidade que está em volta dele? Eu sei que é muita coisa, né? Mas assim, o que você observa na sua pesquisa? A rede de sociabilidade dele dentro do próprio seio da intelectualidade católica, ou não sei se ele tinha alguma autorização, autorização que eu digo apoio de alguma figura maior dentro dessas discussões ali na igreja. Você chegou a passar por essa questão, assim, foi interessante em algum momento? Acho que é isso, é mais algo que eu fiquei pensando, assim, quais estratégias que ele utiliza para conseguir fazer um caminho que era muito resistido, que tinha bastante resistência por parte da igreja, porque a gente sabe que essa educação tradicional, a pedagogia tradicional, ela vai até um tempo, depois tem o Alceu Amoroso Lima, depois, né, tem o Leonel Franca, concomitante a isso, mas assim, o Beckhäuser em específico, você tem, assim, passou por essa questão sobre teias que ele constrói ali nestes estratos mais privilegiados aí das discussões da intelectualidade católica, reiterando aquilo que o Jefferson disse? Obrigada, Natália, pelas questões, e realmente é importante ressaltar que ele não estava sozinho na edificação, na divulgação dessas propostas para a pedagogia católica a partir das publicações aí da Escola Nova. Então, vários outros intelectuais também publicavam, faziam suas apropriações, publicavam também nesse sentido. Então, a sua atuação, ela fazia parte de uma estratégia em conjunto com os demais intelectuais católicos. Então, as suas recomendações pedagógicas, tudo que ele publicava, era cuidadosamente pensado e escrito para que fosse aceito no interior da Igreja Católica e, ao mesmo tempo, para que fosse bem recebida por parte dos professores. Então, nesse sentido, ele tinha uma vantagem por estar à frente da Confederação Católica Brasileira de Educação, para poder fazer essa intermediação das propostas da Escola Nova sob esse viés católico. Então, é bem importante esse movimento. Então, ele tinha, né, na Confederação tinha leigos, tinha o Leonel Franca, então era tudo escrito, pensado de uma forma bem cuidadosa. Eles também se baseavam a partir de publicações como a Divini Lius Magistri, que foi a carta encíclica do Papa Pio XI, publicada em 1929. Então, eles tinham uma base forte para poder atuar nesse campo, nesse sentido. Então, resultava de uma adaptação mesmo para a pedagogia, mas sempre mantendo os princípios católicos. Então, ele não atuava sozinho, então ele tinha outros intelectuais, fazia parte de uma estratégia geral ali dos católicos naquele momento histórico. Bem, passa a palavra para a Rosângela, por favor, Rosângela. Oi, Bianca. Obrigada pela sua exposição, acho que nos enriquece bastante. Eu gostaria de perguntar duas coisas. Uma é que eu não consegui visualizar, foi aquela época, aquele período que a tela estava reduzida, né? Que você apresentou os manuais, e ele faz em relação às características dos alunos, né? Em que ano que ele publica isso e qual era o objetivo? Quais as características que ele dividia e com qual objetivo? Obrigada, Rosângela.
O biotipologia, ele foi um trabalho que ele fez para ser aplicado com os alunos. O professor, o manual, o professor era referente às características que eles esperavam dos professores. E não seriam dos alunos, seria mais dos professores. Você gostaria que eu voltasse lá no slide dos manuais? Eu não sei se eu confundi, porque eu vi alguma coisa também de divisão dos alunos. Não tinha alguma pesquisa em relação aos alunos? Era o biotipologia. Biotipologia que era para fazer um estudo com os alunos. Com os alunos. Da contribuição da biotipologia para a educação. Então, a biotipologia classificava os alunos por tipos. Então, tem todo Essa classificação, com qual objetivo? Eu estou falando isso porque isso é mais ou menos da década de 30, 40, né? E as classes eram divididas em filas, né? Então, assim, até que ponto isso era um auxílio ou havia um elemento discriminatório? E eu estou colocando isso em função também da questão da eugenia, né? Até onde tem alguns elementos aí, de certa maneira, que contaminam essa construção. São questões que eu estou levantando somente. Sim, muito, muito importante essa questão. E realmente é uma classificação dos alunos que levava em conta, imagine, os aspectos morfológico, fisiológico, psicológico, genético. Então, imagine, é uma série de questões que você vai classificar seu aluno. É um pouco complicado, realmente. Mas o que ele apresenta lá é que, a partir desta biotipologia, o professor poderia trabalhar de uma forma mais eficaz na sala de aula, porque, por exemplo, nem todos os alunos aprendem olhando, observando, ou só ouvindo, nesse sentido. Havia uma parte discriminatória, sim, infelizmente, mas também ele puxava para a questão de que iria contribuir, observando, né, as tipologias. Então, o professor iria observar e qual seria a melhor forma de trabalhar com esse aluno. Então, mais nesse sentido. Obrigada, Bianca. Só que ano que é isso? 1941, a publicação desse. Certo, obrigada. Eu que agradeço. Gente, alguém mais tem algum comentário, questão, dúvida a ser colocada? Não? Bom, gente, não tem nenhum tipo de contribuição a mais a fazer, né? Enfim, eu gostaria de mais uma vez parabenizar e agradecer a participação da Bianca. Muito obrigado, tá? As palestras todas têm sido ótimas e hoje não foi diferente. Bom, agradeço a participação de todos. Na semana que vem teremos... Sem querer. Boa noite. Boa noite. Sim. Teremos a participação da Natália que vai fazer a apresentação da próxima semana, com ações religiosas do intelectual Padre Lionel Franca na primeira metade do século XX, pelas ciências de fundo vital, né? Então, se inscrevam, participem. É isso, muito obrigado. Fique com Deus. Boa semana a todos. Tchau, tchau. Beijo a todos.